Bom, pessoal, então, desculpem o atraso, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Ciranda Cultural do mês de setembro. Nós não tivemos em agosto em função da nossa jornada anual, então, agora retomando essa atividade, nós temos hoje aqui, então, o Pedro Montenegro Barbosa, ele vai se apresentar, vai falar um pouco do currículo dele, da formação dele, com o que ele trabalha. E temos aqui a Caroline Milman, prata da casa, psicóloga, psicanalista, nossa professora aqui do curso, vice-presidente do CEAPIA. Então eu queria começar também dando as boas-vindas a vocês dois, agradecendo muito vocês estarem aqui conosco hoje. É uma atividade que nos dá muito prazer poder juntar a psicoterapia com a arte, né, e pensar de uma forma mais lúdica sobre o nosso trabalho, sobre a nossa tarefa com as crianças e os adolescentes. Então, vamos começar e vocês também fiquem muito à vontade para poder participar e pensar e questionar aqui junto com a gente. Vou começar contigo, tá, Pedro? Boa noite. Meu nome é Pedro Montenegro Barbosa, eu sou formado em cinema aqui pela PUC aqui. Tenho minha formação basicamente no cinema mesmo, mas também trabalho com publicidade. E ao longo desse meu período profissional, assim, de curta-metragem, longa-metragem não, mentira. Curta-metragem, clipe, propaganda, essencialmente, preferencialmente também, porque dá dinheiro também, mas enfim. Sobre minha formação, basicamente é isso, assim. Sou uma pessoa mega interessada em psicologia, então pra mim isso aqui vai ser um baita prazer trabalhar com vocês. Não? Eu começo já. Deixa eu te dizer, eu vou sugerir então, agora que tu já te apresentou para nós, que a gente passe o trailer, para quem, não sei se todos viram, quem viu o filme aqui, levanta a mão para a gente ter uma ideia. Então tá, então quem não viu vai ter a chance de ter uma palhinha, né, aqui para se situar, e aí depois a gente passa a nossa conversa, tá? How was the first thing? Fine, I guess. I don't know. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? Whoa, oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again. So, Riley, how was school? Oh, you gotta be kidding me. For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot. School was great, all right? What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down. No, not
What the fuck? Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude. No, breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Bob? Yeah? Well, look. Prepare the foot. Keys to safety position. Ready to launch at your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Well, that was a disaster. Come, fly with me, Cachinha. Começo eu, né? Tá. Bom, vamos pelo começo então. Por falar em começo, esse filme ele tem uma coisa que eu acho ele mega interessante, assim, que é os 7, 10 primeiros minutos dele, assim, sabe? Ele explica dentro da lógica do filme todo o funcionamento mental da menina já de cara, assim, sabe? Ele começa... Ele é muito didático, assim, muito... Não é significativo, assim, mas ele usa muito bem os signos, assim, que tu pode ver no próprio trailer mesmo, assim, sabe? Por exemplo, o bichinho da raiva, que ele é vermelho, tu já identifica ele, tu pode ser, sei lá, não ser fluente em inglês, mas tu vai ver aquele bicho, tu vai entender que ele é raiva. Mesma coisa o nojo, mesma coisa a alegria, que brilha até, né? Mesma coisa o medo, provavelmente o meu medo aqui tá gritando aqui na minha cabeça, né? Isso, tá... Mas é verdade. Mas é bem importante isso aí, porque ele é muito claro nisso aí, sabe? Tipo, todo tipo de analogia que ele faz, eu não sei se ela é cientificamente acertada ou não, correta na lógica do filme, mas ele é muito claro, assim, desde o jeito que começa, assim, sabe? Com o ponto de vista da menina, assim, olhando pro pai, pra mãe, olhando ali, sabe? A questão das cores, assim, é muito forte. E eu fiquei muito preso na questão da psicologia do filme, assim, sabe? Como eu ia falar com psicólogos, fiquei pensando isso aí, o que acabou aumentando assim, meu nível de ansiedade agora. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que ele é do mesmo diretor do Up. E é a segunda vez que o camarada faz a mesma coisa, assim, sabe? Ele pega os 10 primeiros minutos de filme e constrói ali toda a história, sabe? E parece que o resto do filme, assim, é meio que pra reforçar aquilo ali, assim, sabe? O filme se passar dentro da cabeça de uma criança de 11 anos, né? 11 anos é uma forma muito inteligente, assim, muito bacana. Outra coisa que eu reparei que dá pra ver aqui também no trailer é que, bom, como uma criança, a emoção mais importante pra ela é exatamente isso aí, a alegria, é estar feliz, é estar sempre procurando aquilo ali. E tu pode ver que tanto na cabeça do pai ou da mãe, os cinco emoções elas estão em conjunto. Sabe? A própria mãe ali, ela tem a sadness, ali, a tristeza como principal, como centro ali da mesa, e o pai a raiva. Mas todas as emoções elas trabalham em conjunto, assim, sabe? Inclusive quando no momento ali do pai, tu vê que tu tem toda aquela função ali, sabe? Aquela coisa toda, pra todo mundo fazer a mesma atitude de ficar ao pé. E a mãe é a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, tava todo mundo ali, sabe? Olhando pro cara, tentando fazer ele entender, e todas as emoções trabalhando em conjunto. E a menina não, a Joy, ela ainda tem essa coisa de querer aproveitar a vida, de querer ver tudo com bright side, assim, sabe? Tipo, ver tudo do melhor jeito possível. Isso é uma coisa que também me chamou muita atenção, que é a questão de ressignificação, assim, sabe? No início do filme, assim, quando eu estava começando a ver o filme, eu percebi que a Joy, ela tentava tomar controle, assim, sabe, de tudo. E, de certo modo, ela fazia uma coisa que eu, particularmente, tento fazer quando eu tô numa situação ruim, que é tentar ver o lado bom da coisa, assim, sabe? Que é tipo, isso aqui fede. Não, mas fede, mas é bonito. Isso aqui não sei o que, mas tal coisa. Ou então, e a cena que pra mim é bem forte, bem marcante em relação a isso, é quando ela tá conversando com a tristeza, né? E ela pergunta assim, que tu gosta? E ela, eu gosto de ir lá pra rua. Ela, que ótimo, eu também, e tal, não sei o que. Quando chove e tal, não sei o que. E ela, sim, eu também gosto, dá pra pular nos troços, não sei o que, sabe? Ela sempre tenta puxar dela alguma coisa de alegria, assim. E depois, ao longo do filme, eu fui percebendo que eu achei aquilo ali legal no início, mas eu fui ver que, na realidade, ela tá sendo uma baita numa... Não tem criança, né?
uma babaca, sabe? Uma palavra mais ou menos. Porque ela não estava sendo empática, ela estava sendo simpática, ela estava tentando botar a visão dela ali, sabe? Do que ela achava certo de mundo para outra. Não estava importando o que ela estava sentindo, não estava querendo entender o que ela estava sentindo, ela só estava querendo empurrar porque o jeito que ela tava a tristeza incomodava ela, entende? E ao longo do filme, assim, é interessante ver como ela vai percebendo ao longo das memórias e coisas, assim, que todos os sentimentos eles são importantes, que a própria tristeza, quando ela vai lá falar com o bichinho lá, o amigo imaginário dela, que ela mostra empatia ao invés de simpatia, sabe? Que ela pega, ela conversa com ele, ouve o que ele tem pra dizer, deixa ele chorar, ao invés de ficar que nem a Joy falando assim, tá, não, mas vamos, corre, vamos fazer, sabe? Não tá percebendo o que tá acontecendo? Claro que ele tá percebendo, só que ele tá mal, cara, calma, sabe? Segura a onda. E enfim, o que me chamou muita atenção, além dessas questões, assim... Tá, fugiu aqui. Deu uma greve aqui. Deu pânico, é mais ou menos quando acontece com o menino lá no final do filme, assim, sabe? Ele vê a menina, assim, todo mundo em choque. Saiu todo mundo. Agora eu fiquei imaginando o diálogo dentro da tua mente. O diálogo dentro da tua mente no momento de pânico, qual seria, né? O sinal aquele pá, tocando. Total. Na verdade, ele ainda tá assim, sabe? Não entendi. Isso aí também é uma coisa que, voltando a falar da questão de cinza, assim, é muito interessante que, de novo, o próprio medo, assim, sabe? A gravação borboleta, flanelinha, assim, sabe? Ele é todo mega interessante, assim. Se vocês pudessem me interromper, assim, pra eu poder pensar um pouco melhor, eu ia agradecer. Pode falar, Carol. Não, assim, pra deixar o convidado para depois. Fica aqui na mesa, ó. Tá. Tinha pensado em ser a segunda parte, mas acho que a gente pode completar. E, na verdade, dessa vez, assim, bom, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, que eu adorei, porque, pô, é uma honra, é o filme do ano de animação, né, todo mundo falou tanto no filme, todo mundo adorou, a área psi se deleita com essas coisas, né, e justo nesse filme lembraram, então, de mim para poder estar aqui, então eu acho uma honra muito grande, queria agradecer, né. Aceitei de imediato, assim, não foi um convite que eu precisei pensar, alguns eu preciso, né, esse foi instantâneo. E normalmente, embora eu gosto muito de escrever, né, mas normalmente eu prefiro falar e tal, mas dessa vez eu tive que escrever. Então, eu pensei em ler alguma coisa que eu escrevi, que foi a forma que eu consegui, eu acho, me aproximar melhor das ideias que eu gostaria de trazer aqui, né? Espero que não fique árduo, pesado, enfim, né? E a gente pode ir interrompendo também, enfim. E aí, quem sabe depois o Pedro, né? Contando uma coisa. Enfim, quem não gostaria de poder olhar por dentro da mente? Que as emoções fossem personagens concretos, os quais pudéssemos assistir em ação e, mais ainda, interagir com eles. Na falta desta opção, nos tornamos psicólogos e psicanalistas. Alô? Freud, sempre ele, levou às últimas consequências esse desejo de olhar para dentro da mente, né? E criou um método de investigação e tratamento da mente humana. Como sabemos, ele era um médico neurologista, como sabemos, ou talvez para quem não sabe, né? Eu acho que eu estava imaginando a plateia psi, né? Isso, quando eu estava escrevendo, eu esqueci que teriam pessoas que talvez não sejam da área, né? Ele era um médico neurologista inicialmente, né? Que logo interessou-se pelos processos psíquicos, né? Tentando dar uma forma científica ao que ocorria no psiquismo humano, né? Não se falava muito em psiquismo naquela época, né? Ele veio da neurologia e achou que deveria haver algum tipo de, enfim, de ciência do psíquico, né? E se aventurou aí por uma coisa difícil, né? Porque o psiquismo, para ele ser estudado e para ele ser comprovado, né? Não é tão simples, né? Muito complexa a mente humana, né? Desenvolveu Freud, então, um longo estudo que chamamos, né? Que ele chamou
de Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, onde, mesmo que em linguagem esquemática, ele abordou muito do que segue sendo importante para entender a economia psíquica. Por exemplo, que o psiquismo surge como forma de enfrentar o desamparo inicial da espécie humana. Como isso, né? Para o bebê humano, as tensões instintuais, os instintos, por um longo período, precisam de uma ação específica do outro para serem satisfeitas, gerando uma relação de profunda dependência. Se uma tensão surge, o bebê não consegue livrar-se dela apenas com a descarga motora. Somente na ação do outro, a tensão se reduz. As sensações são armazenadas em forma de traços de memória, que vão se interligando e se associando, complexizando a mente e dando a ela uma certa autonomia por um tempo limitado, até que o outro venha com uma ação que efetivamente reduz a tensão. O psiquismo, então, nada mais é que uma forma de lidarmos com o fato de dependermos de uma realidade externa. Na linguagem freudiana, formamos um aparelho que deve lidar com quantidades de energia, se autorregular, para que o excesso dessa energia não rompa as barreiras do psiquismo, que uma parte seja descarregada motoramente, mas outra parte sirva para investir nos traços de memória, como recurso para tolerar um certo aumento de tensão. Em outras linguagens, somos todos grandes criadores de um mundo fantástico que trabalha dia e noite por nós e para nós. Trabalha para nos aproximar de ligações que deixaram registros de prazer, para acessar o melhor caminho possível dentre as várias possibilidades. Entretanto, Freud foi se dando conta, com o passar do tempo, de que há uma tarefa mais premente do psiquismo do que evitar o desprazer e buscar o prazer. Deu-se conta que, antes de tudo, o eu quer apropriar-se das experiências, dominá-las e incluí-las em sua rede de experiências. Quando um traumatizado repete uma experiência dolorosa, por que simplesmente não a evita? Intrigante. Seria menos doloroso deixar para lá o que causa desprazer e não evocar a memória da dor. O trauma é todo estímulo que atravessa o psiquismo, rompendo com seu esquema associativo. Não deixa registro e não se liga a nenhuma memória, deixa um clarão. Elaborar o trauma passa pelo trabalho de torná-lo psíquico. No psiquismo tem prazer e desprazer e afetos, que são formas psíquicas de descarga dos impulsos. Enquanto o psiquismo não reconhece o trauma, este fica não psíquico, digamos assim, repetindo-se, e no que particularmente estou de pleno acordo, não para buscar o desprazer, mas para buscar ligações. Peço desculpas por iniciar meu comentário com o tema árido da bruxa, como é chamada a metapsicologia freudiana, mas tenho sempre uma certa compulsão à repetição de iniciar todo e qualquer comentário psicanalítico por Freud. Poderia iniciar também por um poeta, mas tenho grande apreço pelo trabalho árido que Freud fez em seu tempo para examinar e tentar sistematizar algo tão complexo como a mente humana, passando por obstáculos, guerras, lutos e enormes desafios mentais, persistindo graças à sua enorme vitalidade. Falar deste filme de animação me coloca diante de várias possibilidades. Parece que preciso agora ser eu mesma e buscar em mim o que verdadeiramente me suscitou o divertidamente, que pode ser e certamente é diferente para cada pessoa. Por que será que pensaram no meu nome para estar aqui? Com o que me associaram? Com poesia? Seria ótimo, porque poesia não tem a tarefa de explicar nada. Ou será que é porque me conjuminei com a linguagem? Sabe-se lá como e por quê? Mas as narrativas, tanto as que eu ouvia quanto as que eu produzia, sempre funcionaram bem para o meu psiquismo. Quando eu tinha 11 anos de idade, a idade da Riley, comecei meus longos diários, que seguiram até os 14. Na última página do último diário, no dia 17 de agosto de 1984, consta: querido e amado Diary, que tanto me acompanhou até agora. Esta é a última página e acho que não vou escrever mais, mas tu entende, né? Prometo que vou te guardar para sempre. Obrigado, obrigado, obrigado.
Aqui abaixo, um grande coração com o nome do meu amor da época. Dos 10 aos 14, o Diary acompanhou mais ou menos umas 10 paixões arrebatadoras, nenhuma delas correspondida. Engraçado, porque lendo os diários agora, que eram um lamento, um samba de uma nota só, porque eu estava sempre sofrendo por alguém, me dei conta que menininha mais insatisfeita que eu deveria ser, e que do diário para a psicanálise foi um passo. Mas, no entanto, os diários eram coloridos, não eram tristes. Tinham etiquetas, manifestações de amor explícitas ao diário, relatos muito felizes e outros que eu dizia: hoje o dia foi mais ou menos. Hoje choveu muito e só parou de madrugada. Tomara que eu tire uma nota boa na prova. Não havia maturidade para dizer que eu estava preocupada com a prova ou me sentindo triste. Havia inconformidades. Jamais coloquei em página alguma que eu estava triste, né? Ou que eu estivesse triste. Talvez porque quando realmente estivesse, não conseguia me ligar ao diário. Espero que esteja claro que não estou desviando do nosso filme em questão, mas só consigo me aproximar dele assim. Os afetos são coisas interessantes. Eles são vias psíquicas de descarga, portanto, têm um valor de saúde fundamental na economia psíquica. Tanto que sabemos por nós e pelos nossos pacientes o valor de uma retomada do contato da ideia com o afeto. Acontece que tudo no psiquismo representa alguma coisa, tem um laço mais ou menos original com alguma experiência. Por exemplo, se em minha casa a tristeza foi sempre um afeto pouco investido, porque digamos que a tristeza da minha mãe representava para mim passividade e impotência, e para meu pai não havia tristeza porque suas defesas onipotentes não permitiam, também para mim não havia muito valor na tristeza como descarga. Talvez fosse traumático ficar triste. Já a irritação era um afeto corriqueiro. A irritação demonstrava um desconforto viável. Alegria e senso de humor, yes, tinha. E por aí vai. A gente investe nos registros que pessoalmente temos, e transformar dor e prazer em afetos é uma das nobres funções psíquicas. Poder experimentar os afetos é mostra de um eu bem delimitado, que dá conta de suas exigências. Por que cinema funciona? Entre outros motivos, penso eu, porque nos permite entrar em contato com nossos afetos, visitá-los, testá-los, acioná-los, lubrificá-los. Se eu não estou triste agora, mas a cena de um filme me entristece, é só porque o estímulo externo acionou uma representação de tristeza. Aí tem um videozinho que trata um pouco disso que eu acabei de falar. Pessoal, tá dando para acompanhar? Sério? Deixa eu apagar a luz, por favor.
faça ficar triste pelo filme. No Divertidamente, vemos uma situação metafórica do que acontece com o psiquismo quando ele se vê confrontado com uma carga de quantidade e intensidade maiores do que sua capacidade. Todos lembram do apagão na mente de Riley, o momento em que nada mais aconteceu afetivamente, que ela saiu do seu comando, desconectou-se de si própria, pane no sistema. Isso pode ser entendido como um acionamento de defesas para afastar-se da vivência de dor psíquica, mas também pode ser visto como um trabalho mental, não defensivo, mas elaborativo. Quando tudo parece ter ruído no mundo interno de Riley, suas âncoras, ilhas, como mostra o filme, ela finalmente consegue acionar um registro poderoso. O da ligação com suas figuras parentais, que diante de tantas novas tarefas para o seu psiquismo, haviam se perdido no furacão. Mas lembrar que a tristeza pode ser boa, no momento em que traz as ligações amorosas, permite que Riley finalmente chore. Seu psiquismo está, então, pronto para se restaurar. Na verdade, nada ruiu. Poder chorar é elaborar o luto pelas perdas, pelas limitações, e somente assim manter as experiências perdidas como traços de memória, para poder abrir espaço para o novo. Logo que eu vi o filme, eu achava que se tratava basicamente da importância da tristeza como amadurecimento emocional. Mas depois pensei que, mais do que isso, o filme trata do árduo trabalho psíquico, incansável. Trata do potencial traumático de algumas experiências, que no caso de Riley chegou a bons termos, porque ela tinha uma base positiva de representações internas, que juntas enfrentaram o trauma e o reconduziram ao psíquico. O luto, o choro, o abraço. O que Riley e todos nós precisamos quando as coisas são difíceis, não é que elas se tornem fáceis. Nós e nossos pacientes queremos uma mente que seja capaz de abrigar nossos dramas ao seu próprio tempo e do seu próprio jeito. Se assim for, mesmo tristes, estaremos felizes por poder viver nossa própria vida. Tá, e aí tem um outro vídeo, né, para terminar a minha parte. Depois é contigo. Sertanejo, de samba, fez história na música brasileira. Nas horas vagas, é avô e pai de luta. Abram alas para Jair Rodrigues. O que te fez querer virar cantor? Quem me fez virar cantor foi um homem lá em cima. Eu era menininho, pequititinho, né? E aí, ele, graças a Deus, me deu esse dom. E minha mãe, minha falecida mãe Conceição, ela também deu uma força muito grande. Olha, minha filha, nossa, minha filha, Deus te deu esse dom de você cantar, vai, canta, minha filha. Siga cantando, viu? Não para, não. E até hoje, graças a Deus, estou aí há 53 anos. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez no meu coração a sua moradia. É demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Eu falei que tristeza, tristeza. Vai embora. Minha alma chora. Está vendo meu fim. Fez no meu coração a sua maravilha. É demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Tristeza. Enfim. A ideia foi, enfim, terminar, né, a minha apresentação com algo alto astral, alegre, né, de uma pessoa adulta, madura, que conseguiu, enfim, que de alguma maneira representa, né, a possibilidade que a gente tem de fazer um bom uso dos nossos afetos, né, quem sabe a arte como uma saída, né. Sim. Então, mais ou menos isso. Tem muita coisa para conversar também, né, nós vamos deixar circular um pouquinho. E te agradecendo, né, Carol, a ao Pedro, assim, por enquanto, pelas contribuições, mas onde ali tu termina me fez lembrar que eu fui pesquisar de onde veio a motivação de fazer esse filme, né.
Fazia 2 anos que a Pixar não lançava um filme de longa de animação, né? E o diretor, que é o Peter Docter. É o mesmo do Up. É o mesmo do Up, né? Tu tinha falado, o Up eu não cheguei a ver, mas li também, que foi um dos filmes dele. Mas esse filme em especial, a inspiração, a motivação, a inquietação dele veio porque ele tinha uma filha nessa faixa etária da Ray, né, de 11 anos, e que uma menina que sempre vinha bem, assim, alegre, né, e que ele começou a ver um retraimento, um maior ensimismamento, assim, dela, né, uma menina começou a ficar mais tímida, mais retraída, mais entristecida aos olhos dele, e que ele teve como um primeiro reflexo querer tirar essa menina desse estado, ficar muito preocupado, e que ele depois começou a ter que pensar sobre isso, né? E ele começou a ver o que tem de saúde também nesse retraimento, e aí todas essas funções que a gente pensa e estuda da adolescência, da pré-adolescência, esse retraimento, essas questões pulsionais, né? E como que os afetos todos têm que se reorganizar e funcionar juntos para dar conta de uma demanda grande interna, externa e interna, que no caso da menina também era externa, né? A partir de para quem não viu o filme, de uma mudança pelo trabalho do pai de um estado para outro, né? Então, mudança externa, mudança interna, e esse reordenamento, reagendamento, né? Reordenamento teve que acontecer. E aí o diretor da Pixar, né, que é o Jim Morris, ele fala assim, há algo curativo em chorar e passar por um momento de tristeza para se chegar ao próximo estágio, né? Então, acho que fala assim, Carol, também penso mais do que no papel da tristeza, no nosso psiquismo, mas fala também desse processo, né, desse reordenamento. Vamos abrir para conversar com a plateia, que já tem... Porque ele ficou sem espaço, sem tempo antes. Não, mas ele vai ter tempo, a gente tem tempo para discutir. É que tem uma pessoa que já não está querendo conversar com a gente, pode ser, Pedro? E a gente vai agora para uma conversa mesmo, né? Como é o teu nome? Guilherme. Guilherme, todo mundo escuta o Guilherme ou leva o microfone? Ou se não, fique de pé. Então tá, sabe, fica à vontade. Só costurando as duas coisas aí, uma coisa que eu acho que é semelhante entre os dois filmes, talvez pelo fato do diretor ser o mesmo, é o desprendimento. Porque no Up, quando a casa vai embora com os balões, é um desprendimento. A menina, quando passa por todo o ciclo e volta, é um desprendimento também. E a cena que eu acho mais legal, que é a da reconstrução, é quando o amigo imaginário diz para ela que ela vai conseguir, que ela queria desistir. Pai, eu não vou conseguir, ela olhava para aquele negócio, é muito alto, não vai dar. E ele dizia, não, vai que tu consegue. Confia em mim, ele dizia, né? Só que para isso ela teve que deixar ele lá. Ele ficou, tanto que ele sumiu. Mas ela alcançou o objetivo dela, entendeu? Então, a perda foi para ela ficar mais forte. Eu acho que essa, digamos assim, isso sintetiza quase toda a história que aconteceu. E aí vem de encontro digamos assim, ao objetivo principal de toda a história. Que ele deu a entrada no início, ele comentou, ele meio que pintou o cenário. E para mim aquilo ali fecha com chave de ouro, porque depois que aquilo acontece, começa a mudar uma opção de coisas. Que ela acaba dando a volta por cima, que ela começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, e que a própria alegria vê na tristeza algo positivo. Apesar de no começo ela ficar, como tu mesmo disseste, né, tentando empurrar tudo com ela abaixo, ela disse, não, mas só um pouquinho. É preciso ter tristeza em alguns momentos para poder, em outros, eu mesmo, alegria, olhar para as coisas pela ótica do outro sentimento. Então, aquele momento eu acho muito bacana, porque ele fecha com chave de ouro toda a história. É isso que eu queria falar. Obrigada. Só fazer um comentário interessante, isso que tu falou, que boa parte dos filmes da Pixar tem essa coisa de apego, assim, sabe? Toy Story, assim, sabe? Várias outras coisas tem muito essa coisa de apego. Não sei se é um teto deles, assim, não sei qual é que é, mas é interessante porque eu não tinha reparado isso aí até tu falar. E daí quando tu começou a falar, eu comecei a recapitular na minha cabeça, então é real. Essa cena, assim, ela é bem bacana mesmo, assim, por conta da questão do desapego mesmo, que a Joy, ela tem muito carinho por aquele amigo imaginário, ela lembra muito bem dele, e tem aquela coisa dela ver ele desaparecendo, assim, sabe, dele ver ele sumindo, assim, sabe, aquilo ali quase me levou as lágrimas que nem um guiazinho ali, sabe, não é sério, não tô brincando. Na verdade, eu pra chorar vendo o filme da Pixar, assim, uma barbada. Mas, sim, tem essa coisa do apego. E eu acho bem interessante esse documentário, assim, mas é bem legal fazer essa reflexão sobre todos os filmes da Pixar, assim, sabe? Que eles têm uma... Bom,
agora vai pra um pouquinho de cinema, desculpa, gente. Tá. Não, é que tem todo o universo da Pixar, assim, sabe?